que existe. Tudo bom, doutora? Tudo bem. Bem-vinda. Obrigada. Falar de diabetes para mim é muito sério, é um assunto muito sério, que eu perdi a minha mãe, minha falecida mãe, devido à decorrência do diabetes. Então, eu acho que é uma doença que ela chega às vezes silenciosa, que as pessoas às vezes pensam que é uma coisa não tão grave como é, mas é muito importante o alerta, né? É traiçoeira, né? Às vezes não sente nada, mas lá por dentro ela tá Vai destruindo já tudo, né? destruindo os órgãos, infelizmente. Explica pra gente, então, por quê? Como é feito o diagnóstico do diabetes? Qual é a dosagem hoje, que já está sendo, que foi mudado, né, as taxas para uma pessoa pré-diabética, e o que a gente pode ser feito uma prevenção? O diagnóstico ele é feito através do exame de sangue. Então, muitos pacientes perguntam se o destro, que é aquele glicosímetro que você faz o dedo, se aquele dá o diagnóstico. Não, ele não dá o diagnóstico. Então, a gente faz através de uma medida da hemoglobina glicada, que vê a diabetes durante os últimos 3 meses e a glicemia de jejum. Então, o diagnóstico é 126 do jejum e a glicada a partir de 6,5. Com 2 alterados, a gente considera o diagnóstico. A pré-diabetes é antes disso, então acima de 100, a partir de 100 até 125 seria o pré-diabetes, e a glicada de 5,7 a 6,4. Para a gente, quando a gente vê o paciente com pré-diabetes, a gente faz um exame mais específico, que seria o teste que é a curva glicêmica. Toma um líquido doce e a gente avalia como que o corpo dele se comporta frente ao açúcar, para dar o diagnóstico e começar o tratamento. E o diabetes, ele tem 2 tipos, né? Eu queria que você explicasse o tipo 1 e o tipo 2. Então a gente tem o tipo 1, que seria a falência total. Então o pâncreas do paciente, infelizmente, ele não consegue mais produzir nada de insulina. Então o paciente ele faz o diagnóstico e a gente já inicia o tratamento usando insulina. E o tipo 2, ele ainda tem uma reserva de insulina pelo pâncreas, ainda está produzindo, mas não o suficiente para manter aquele nível de açúcar do sangue normal. E como que está a modernidade do tratamento hoje para o diabetes, doutora? Hoje a gente está bem... Tem um avanço, né? Até os alimentos mesmo, mudou muita coisa, né? Sim, graças a Deus. Então, assim, o diabético, ele não precisa se privar de todos os alimentos, a gente encontra bastante variedade de diet para ele poder se alimentar. E a diferença do diet para o light, qual que o diabetes pode? O diabetes, porque a pessoa que é diabético, ele tem sempre dúvidas o que é diet, o que é light, e, na verdade, o que ele pode comer. O diet, ele tira um elemento. Então, por exemplo, ele tira o açúcar. Mas tem gordura às vezes, né? Sim. E aí? Tem que tomar cuidado, tudo com moderação. E o light, ele diminui uma porcentagem, por exemplo, de gordura daquele alimento. Mas tudo a gente usando com moderação consegue utilizar. Então, assim, a gente não tira totalmente. O paciente, se ele quiser ir numa festa, comer um pouquinho, não tem problema. Mas o dia a dia dele tem que ser um dia a dia mais regrado, sim. E geralmente tem essa coisa do diabetes que fala assim, pós-traumático, quando acontece alguma coisa que surge, quando que acontece? Quando a gente passa por um estresse emocional muito grande, a gente libera alguns hormônios. Porque minha mãe ficou diabetes 3 meses depois que ela se separou. Então, quando a gente passa por um estresse, uma situação muito difícil, que a gente não consegue superar, a gente elimina no sangue alguns hormônios que acabam agindo contra a ação da insulina. E aí ela já tinha talvez uma chance de desenvolver e acaba desenvolvendo mais rápido. É rápido, né? E tem a prevenção hoje para a doença? Sim, a gente pede para os pacientes fazerem atividade física, que é muito importante. Com o exercício físico, a gente estimula uma enzima que a gente tem perto do músculo e ajuda a insulina que a gente produz a agir. Então, tem essa ajuda. Então, para quem não tem diabetes e para quem tem, é importante que faça o exercício físico. E a dieta também é uma mudança do estilo de vida, porque a gente não quer que o paciente pare de comer e volte depois. Então, ir mudando aos poucos toda a rotina alimentar. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente das complicações do diabetes quando ele está muito agravado, gente. Quando chega para mim na hemodiálise, para mim dificilmente consegue sair. É muito triste. É um triste, sofrimento. Porque para a gente colocar isso na primeira consulta para o paciente é muito difícil. A gente até coloca, mas eles não entendem. Porque, infelizmente, o diabetes tem um professor que eu adoro, que é o Dr. João Salles. Ele sempre falou, se o diabetes doesse, a gente ia conseguir prevenir muitos problemas que ele causa. Mas, infelizmente, não dói, não tem sintoma, né? O sintoma, quando a gente vai ver, já está evoluído.
pode atacar os rins, diminuir a função, até zerar a função renal. A gente pode ter o problema cardíaco também, então o diabético ele tem mais chance de ter infarto, de ter derrame. Glaucoma também, né? E ele tem a retina também, pode ter o descolamento de retina, formação de novos vasos, por isso que a gente pede que o diabético faça pelo menos uma vez por ano o exame de olho. Se tiver alguma alteração, já faz um tratamento para não deixar evoluir. Diga, Levi, tem perguntas? Ótimo. Temos sim, temos a pergunta aqui da Mariana Silva, daqui de São Paulo, que ela pergunta o seguinte: quais são os sintomas visíveis que começam a acontecer com a pessoa pré-diabética ou até mesmo diabética, para ela ficar atenta e procurar um médico e fazer um exame mais detalhado? Então, emagrecimento rápido, a pessoa, apesar dela ter fome, ela emagrece. Então, ela está comendo mais, mas ela está emagrecendo. E também ela vai mais vezes ao banheiro fazer xixi, né? Então, ela urina mais e ela, e tem bastante sede também. Então, ela tem esses sintomas que são os mais alarmantes. Emagrecimento, mudança de humor também, urinar né? bastante. Quando está bem alta a taxa mesmo, é complicado, né? Que faz xixi, até pode juntar até formiguinha perto. Pode. Esse é um sinal. É complicado. E todos os diabéticos usam insulina ou quando não é preciso e quando é preciso a insulina? A insulina a gente utiliza quando está muito alto o diabetes. O paciente às vezes inicia com o uso de insulina, depois ele sai daquela fase pior do diabetes e a gente consegue manter com o uso de medicação oral. Tem medicação oral hoje? Tem bastante. Graças a Deus a gente tem. Agora a gente tem bastante medicamentos e cada um age numa parte. Então a gente consegue usar todos ao mesmo tempo, um ajuda o outro e consegue manter um nível bom de glicemia para a pessoa ter uma vida normal, né? E tem aquele aparelhinho também, que ele dispara sozinho, a dosagem certa de insulina que tem precisa. A bomba de insulina, né? Tem também. É muito mais fácil hoje, sim, né? Sim. E qual que é o alerta? Quais são os cuidados? Criança, tem muito caso de criança hoje, principalmente com essa alimentação muito errada, que infelizmente o Brasil já está em primeiro lugar, ultrapassou os Estados Unidos na obesidade mórbida infantil. Está assustando vocês também no diabetes? A gente tem muito casos de pacientes, eu não atendo criança, né? Mas tem bastante casos de crianças obesas desenvolvendo diabetes tipo 2. Porque ele vai sobrecarregando o corpo dele e chega uma hora que o pâncreas não consegue colocar toda aquela glicose, aquele açúcar que a pessoa come para dentro do nosso organismo. Então, acaba desenvolvendo a diabetes mesmo. Você pode ter os dois tipos ou não, doutora? Tipo 1 e tipo 2 ou não? Não, é um ou outro. Um ou outro, certo. Então, sim. se você cuidar, você pode eliminar ou ter o controle. Sim. A gente tem pacientes que começam utilizando medicação, eles perdem peso, começam a fazer atividade física, mudam a dieta e a gente consegue, às vezes, até tirar a medicação, fazendo uma mudança do estilo de vida. Ter muito cuidado, né? O diabetes, ele é perigoso, gente. E os cuidados diários que uma pessoa diabética precisa ter? Elas são cuidadosas? Minha mãe era terrível, gente do céu. Ela se trancava no banheiro e bebia água escondida. Ela chegou ao ponto que ela não podia beber água. Ela se trancava escondida para tomar água no banheiro. O certo é fazer atividade física, se conseguir fazer meia hora pelo menos por dia é bom. Fazer uma dieta com menos tudo integral, se conseguir. E tira doces, tira açúcar. Também sempre observar os pés, se não tem algum machucado, porque o diabético às vezes ele tem algumas lesões e não consegue... Não cicatriza, né? Não cicatriza e não sabe que tem. Então é bom sempre olhar, hidratar, cuidar bem dos pés. Fininha também, né? Depois do passar do tempo. Né? Doutora, brigadíssima por ter vindo aqui. Imagina, eu que agradeço. Volta mais vezes, sempre para alertar, porque o diabetes, as pessoas têm que fazer um exame preventivo. Vai fazer também uma doação de sangue, gente. Os bancos estão precisando tanto de doação de sangue. Vai lá, faça uma boa ação, que junto com essa boa ação sempre vem também. Você já faz todos os exames, você acaba sabendo. E o banco de sangue está precisando, viu, de doadores. Então, doe sangue, viu? Doar sangue é salvar vidas e faz um ato bonito. E você já cuida também da sua saúde. Você pode deixar a sua rede social pra gente? Sim. Tem o meu Instagram, doutora Rejane Cruz. Também trabalho na endoclínica, aqui em São Paulo. Então, pode me mandar um oi lá no Instagram que a gente consegue conversar. Obrigada, viu? Obrigada, eu que agradeço. Volta sempre. Fica à vontade aqui, amada. Vou dar só um recadinho aqui.